Olá, aqui é a Júlia Maria, eu sou copywriter e aqui no canal você aprende tudo sobre como viver de copy, sobre a profissão de copywriter, sobre marketing digital, empreendedorismo e muito mais. No vídeo de hoje eu quero listar os prós e os contras de se trabalhar numa agência como copywriter, principalmente se você for trabalhar na modalidade CLT. Bora lá! Copywriter profissional, você tem várias possibilidades no mercado. Uma delas é trabalhar dentro de uma agência, tá? E existem alguns prós e contras de se trabalhar em agências. Inclusive, existe um monte de tipos de agência. Existe a agência de negócio local, existe a agência de lançamentos, que foca só em infoprodutos. Tem uma infinidade de tipos de agências, mas tem alguns prós e alguns contras que são comuns, independente do tipo de agência que você for escolher para trabalhar. Vamos começar pelos prós de se trabalhar numa agência? Bora lá! O primeiro pró que eu queria trazer aqui para você é a previsibilidade de serviço. Quando você vai trabalhar numa agência como copywriter, provavelmente você vai ter uma rotina estabelecida de demandas que você deve seguir. Então você tem previsibilidade do que você vai fazer no dia a dia. Você entra numa semana já sabendo que nessa semana você vai atender cliente XYZ, vai escrever copy para XYZ. Então existe essa previsibilidade, você não tem um dia a dia incerto. O segundo pró muito forte de se trabalhar numa agência é o ambiente e as conexões que estão inseridas dentro dele. Dentro de agência você vai literalmente trabalhar do lado, ou mesmo se for home office, você vai trabalhar de uma forma mais próxima, entre aspas, de outras pessoas. Outras pessoas que têm, talvez, os mesmos objetivos que você. Talvez você trabalhe para alguém que está um pouco mais avançado que você na sua carreira de copywriter, ou que é um estrategista muito bem conhecido, que sabe o que está fazendo. E esse ambiente permite com que você se conecte com esse tipo de pessoa. Isso gera novos negócios, gera possibilidade de crescimento, gera muitos frutos que você pode colher na tua carreira só porque você está inserido dentro de um ambiente de agência. O terceiro pró de trabalhar com agência é justamente você crescer com mentores. Ou seja, eu acabei de falar, você tem a possibilidade de crescer com as pessoas que estão dentro da agência. Mas eu quero colocar uma luz maior nesse pró falando de mentores. Eu mesmo já trabalhei em agência lá no início da minha carreira como copywriter. E eu tive um mentor que me ensinou muito bem, que soube me guiar e me explicar mais sobre a carreira de copywriter, me mostrar como que eu fazia algumas entregas em específico. Então, quando eu era uma copy iniciante, trabalhar em agência teve seu valor para mim. Foi útil, porque eu aprendi e cresci com um mentor, né? E talvez você entrando numa agência para trabalhar como copywriter, seja você júnior, pleno, sênior, você vai ter alguém que está acima de você mesmo, vai se conectar muito com essa pessoa e vai crescer ao lado dessa pessoa. Ela vai te orientar, porque o mentor serve para isso, ele serve para te guiar, te economizar erros e acelerar o teu processo de aprendizado. Então, em algumas agências, você vai ter essa possibilidade de entrar num ambiente que te permite ter conexões e crescer ao lado de um mentor. Vamos para o nosso primeiro contra agora. Um dos contras mais, esse aqui eu acho que é um dos que mais pesam quando a gente vai trabalhar em agência sendo copywriter, a alta demanda de trabalho. Você vai perceber que isso é uma característica de praticamente todas as agências. Você tem previsibilidade de serviço? Você sabe o que você vai fazer hoje, amanhã, depois? Tem. Você sabe que você vai escrever XYZ hoje, amanhã, depois? Você sabe. Mas a demanda de serviço é extremamente alta. Por quê? Agências geralmente trabalham com alto volume de clientes para serem atendidos. Consequentemente, a demanda de serviço é muito maior. Isso requer que você, como copywriter, tenha uma alta capacidade de produção. Então, não tem tempo para você ficar pensando muito numa copy. Às vezes ela tem um prazo, um deadline muito curto que você precisa preencher. É uma demanda alta que exige agilidade e uma capacidade de produção também alta. Então, assim, esse contra pode pesar muito, a carga de trabalho é mais pesada e se você não estiver acostumado com isso, no primeiro momento que você entrar para trabalhar numa agência, você pode se sentir um pouco confuso, um pouco meio que desorientado e um pouco perdido, mas isso faz parte do processo. Esse pode ser sim um contra bem pesado. O segundo contra que eu quero trazer aqui é uma frase do Flávio Augusto, que é um empreendedor do geração de valor, ele é extremamente conhecido aqui no Brasil.
Se você não conhece, vai pesquisar sobre ele. Ele tem uma frase que diz assim: estabilidade não existe. O que ele quer dizer com isso? As pessoas acham que por trabalhar CLT, elas estão estáveis. E isso nem sempre é verdade. Amanhã você pode acordar e simplesmente ser demitido. Nossa, você está sendo pessimista, mas é verdade. Todo mundo está, não é que preso, mas todo mundo pode sofrer com isso. Pode sofrer com essa instabilidade. Assim, o seu emprego, não é porque você trabalha numa agência como copywriter, que você assinou um contrato lá, que você está fixo, que amanhã você não pode. A agência pode falir, você pode ser demitido, tudo isso pode acontecer, certo? É um dos riscos de você trabalhar CLT, você trabalhar mais fixo numa empresa. Quando você empreende, da mesma forma que a estabilidade não existe dentro de uma agência, dentro de um local de trabalho fixo que você fica, a estabilidade também não existe na hora de empreender. A diferença principal é que você não depende de outra pessoa para conseguir clientes para você. Você consegue fazer prospecção de clientes. Então, ao mesmo tempo que você tem uma demanda de serviços ali dentro da agência que é meio que constante, ela pode sumir do nada. Estabilidade não existe. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente não fica preso por ilusões de achar que o mundo é mil maravilhas. Olha, eu vou trabalhar numa agência de marketing, numa agência de lançamento como copywriter, meu emprego está garantido, eu vou crescer, eu vou ficar... Isso pode acontecer. Assim como pode acontecer o oposto. O que vale a pena você fazer é estar preparado para todas as possibilidades, tá? Então, não vá pensando que estabilidade existe. Como o próprio Flávio Augusto disse, estabilidade não existe, é uma ilusão. Então, você deve se preparar, estar pronto para esse contra também. O terceiro contra que eu quero trazer aqui para você é que, muitas vezes, quando você trabalha numa agência, num local de trabalho assim, você tende a ficar engessado. O que é ficar engessado, né? Basicamente, você fica limitado ao ambiente que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo que aquele ambiente pode te trazer alta possibilidade de crescimento, ele também pode te limitar. Quando você está estacionado num lugar, você está atendendo aquelas demandas, você está seguindo os processos daquela agência, você está fazendo tudo dentro daquele ecossistema, você acaba se esquecendo ou ignorando o que está de fora. Ou seja, você para de se capacitar tanto quanto você se capacitava quando estava fora dali. Você não estuda sobre prospecção de clientes, sobre negociação. Você não tem espaço na cabeça para explorar outras facetas de mercado. Por exemplo, existem agências que são focadas em fazer lançamentos de infoprodutos, campanhas de lançamento. O lançamento ele tem uma estrutura que ela é base e ela é repetida constantemente. Ela é basicamente uma repetição constante de uma campanha de lançamento para outra. Não muda tanto, tá? Então vamos supor que você vai fazer, 4 lançamentos internos por ano. O processo do lançamento interno, para você escrever a cópia do lançamento interno, quase sempre será o mesmo, o que pode variar é um nicho. Mas aí você fica só, é uma agência de lançamento, você foca só naquilo, você fica muito bom naquilo. E quando você precisa de olhar para outro lado, por exemplo, perpétuos, você fica perdido, tá? Esse é um exemplo de técnica, de coisas que você não está aprendendo porque está no ecossistema só. E aí quando você sai, você pode se sentir perdido, porque você focou tanto naquela faceta de mercado e esqueceu dessa, porque você está engessado por estar dentro de uma agência. Então esse é um último contra que eu queria trazer para você. A conclusão que eu quero deixar aqui para você agora é, Júlia, vale a pena trabalhar em agência ou não vale? Porque afinal esse aqui é o tema do vídeo. Na minha opinião, vale sim você trabalhar em agência pelo menos uma vez na vida como copywriter, tá? No início da minha carreira, como eu falei pra você, eu trabalhei em agência. Eu senti os prós e eu senti os contras. Vale a experiência porque vale a experiência de tudo. Você experimentar tudo na tua carreira. Pra você entender o que serve pra você. Porque talvez pra você como copywriter seja mais interessante trabalhar numa agência mesmo. Olha, eu prefiro, eu gosto do ambiente de trabalho assim, eu gosto assado. Eu, Júlia, diagnostiquei que eu não gosto desse ambiente tanto quanto eu gosto do meu ambiente de trabalho, que é trabalhar para minha empresa, prospectar clientes, negociar meus próprios contratos, fazer tudo eu mesma ou a minha equipe. Eu me identifiquei dessa forma, eu não me encaixo mais no ecossistema de agências. Então, o que você precisa fazer é responder para si mesmo essa pergunta. Você se identifica com os prós ou se identifica com os contras? Vale a pena para você trabalhar em agência? Deixa aqui nos comentários, me diz qual que é a sua conclusão, porque eu quero saber.
A verdade é que um copywriter pode trabalhar nas duas formas, tá? Ele pode trabalhar das duas formas, mas quando você trabalha sozinho, entre aspas, quando você trabalha empreendendo e não dentro de uma agência como CLT, como PJ, você consegue ter um leque de oportunidades e possibilidades muito maior do que o normal. Então você consegue negociar, prospectar clientes, você consegue fazer tudo isso e ao mesmo tempo continuar evoluindo na técnica, porque você se força a aprender mais, porque vai chegar diferentes oportunidades para você, diferentes oportunidades de vários nichos, de vários mercados, você pode explorar, se melhorar e evoluir bastante. Inclusive por isso eu desenvolvi o método Copywriter de Valor. Se você se identifica com essa oportunidade de empreender como copywriter, de aumentar o leque de ganhos que você pode ter, de realmente aprender a ser um empreendedor, ter uma empresa de copy, eu te indico estudar o método Copywriter de Valor. Eu liberei a primeira aula, que é uma aula introdutória sobre o MCV, falando da técnica da prospecção semeada. Essa é uma técnica que serve para te ensinar como conquistar clientes para poder atender, né, oferecendo seu serviço de copywriting. E aí saber se posicionar para fechar grandes contratos de 5, 10, 15, 20 mil reais como copywriter. Tudo relacionado à carreira também está relacionado ao MCV. Basicamente é um curso completo para você aprender como destravar a sua carreira de copy e realmente crescer, florescer nessa carreira que pode ser tão lucrativa, tanto dentro quanto fora das agências, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aperta o joinha, né? Não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço!